Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa quinta-feira, depois da classificação do Fluminense tranquila contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Classificação tranquila, mas sem uma atuação novamente convincente, né? O time ficou devendo em relação ao que se esperava. Mas contra um adversário muito fraco, time da terceira divisão, na 16ª colocação na Série C, claro que o Fluminense não passaria tanta dificuldade, e foi o que aconteceu. Venceu por modestos 2-0, sobrando menos do que deveria, do que a gente esperava, mas venceu, está classificado. E depois do jogo, o presidente Mário Bittencourt anunciou a renovação de contrato, a antecipação da extensão do contrato de Fernando Diniz até o fim do ano que vem. E aí, faz sentido isso? Seja bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você gosta do meu trabalho, se você puder e quiser, deixa o seu like, que é muito importante, assim como a inscrição no canal. Somos 30 mil. Muito obrigado a todos vocês. 0,800 na inscrição e também no like. Galera, vamos lá. Esse é um vídeo, né, que muitas vezes incomoda algumas pessoas e não tem nenhum problema eu vir aqui falar sobre isso, ciente de que tem gente que vai torcer o nariz, que não vai gostar, dizer, o Ilan é muito crítico. Não tem problema, eu não estou preocupado com engajamento, com agradar a todo mundo, não tem problema. Discordâncias com argumentos são sempre muito bem-vindas e eu vou tentar apresentar alguns argumentos aqui. Gente, não se trata de achar que o Fernando Diniz deveria sair agora, que ele deveria ser demitido fora de Diniz. Não, não é isso. E eu nem acho que ele deveria sair, tá? Se vocês querem a minha opinião, acho que nesse momento ele deveria, como vai ser, mantido no cargo. A questão é a seguinte, Mário Bittencourt vem para uma entrevista coletiva, depois de uma vitória com uma atuação mediana, para ser otimista, uma atuação muito mais do que insatisfatória para muita gente, mas ok, vou considerar mediana para alguns. Ele vem e anuncia a renovação de contrato, a extensão por mais um ano do contrato do Fernando Diniz, que já teria contrato até o fim dessa temporada. Então, Diniz tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Não vou dizer que ele fica até o fim de 2025, porque até o presidente Mário Bittencourt sabe que é arriscadíssimo dizer isso, porque existe um risco razoável dele sair antes do fim de 2025. E por quê? Gente, estamos numa temporada em que o Fluminense tem números ruins, aproveitamento ruim, numa temporada em que o time, pela primeiríssima vez, ontem, contra o Sampaio Corrêa, venceu 2 jogos seguidos sob o comando do Diniz, né? Estou falando do time principal. No comecinho da temporada tinha vencido 3 seguidos, mas com o time reserva e com o Marcão como treinador, né? No Campeonato Carioca, contra adversários que a gente sabe o nível. Enfim, mas com o Diniz e com o time principal, pela primeira vez em 2024, na noite de quarta-feira, venceu 2 jogos seguidos. Um contra o Cerro Porteño, com uma atuação no máximo mediana também na semana passada, e outra vitória agora contra o Sampaio Corrêa, com outra atuação ruinzinha para mediana e contra o Sampaio Corrêa, né, gente? Temos que ser bem realistas em relação ao adversário. Ok, o trabalho pode estar apresentando pequeníssimos sinais de melhora, discretos sinais de melhora. Eu acho que muita gente pode até achar que sim. Eu não vou querer discordar de quem enxergar esses sinais de alguma melhora, porque estava muito ruim até poucas rodadas atrás. Está melhorando muito discretamente um pouquinho? Acho que está. Eu acho que está sim. Está bom nesse momento? Está bom? Está longe de estar bom. Está melhorando um pouquinho. E aí eu pergunto a vocês o seguinte, fica Diniz, o trabalho tem que continuar, dá para apostar na melhora. Concordo com todas essas afirmações. Agora, é um momento para renovar, para estender o contrato do Fernando Diniz? Uma semana depois de protestos veementes, ostensivos, claros, diretos, de uma parte da torcida do Fluminense, né, essa parte representada por alguns torcedores que foram no CT e depois picharam ruas nas Laranjeiras, picharam muros, fizeram cartazes protestando contra as invenções do treinador em postes das Laranjeiras. A Ilan não é a opinião de todo mundo, concordo. Estou expondo aqui para vocês, propondo uma reflexão do seguinte, uma parte da torcida do Fluminense se manifestou há uma semana, de forma veemente contra o trabalho do treinador.
De lá para cá, o Fluminense ganhou 2 jogos, jogando partidas, repito, no máximo medianas. E aí, uma semana depois dos protestos, o presidente aparece de uma forma individual, né, centralizadora, para anunciar a renovação de contrato do Fernando Diniz, como se o Fluminense atualmente fizesse uma campanha exemplar, com exibições convincentes nessa temporada. Faz sentido para vocês? Você aí que gosta do trabalho do Fernando Diniz e aposta na continuidade. Repito, é para você que eu estou falando, inclusive. Faz sentido renovar, estender o contrato dele nesse momento? Será que faz? Com tudo que está acontecendo, com as dúvidas que temos em relação à performance do time, com o Fluminense hoje estando na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o que eu estou querendo desenhar para vocês é o seguinte: nesse momento, o trabalho do Fernando Diniz está absolutamente em xeque. Pode dar certo, pode continuar até o fim do ano, haver uma virada, o time se sair bem na Libertadores, na Copa do Brasil, ser campeão em alguma coisa? Pode até acontecer, tudo é possível, quase tudo, menos ser campeão brasileiro, isso aí já era, né? Não vou dizer matematicamente ainda, mas nós já sabemos que o Fluminense não vai brigar pelo título brasileiro. Em apenas 6 rodadas está eliminado e mais do que isso, está na zona do rebaixamento, vou repetir. Então tudo pode acontecer, mas nesse momento, dia 23 de maio de 2024, dá para a gente falar, olha, estamos muito seguros de que o trabalho nesse momento está sendo muito bem feito e vai ser muito bem sucedido no fim dessa temporada. Tem alguém seguro disso aí? Eu tenho certeza absoluta que nem o mais profundo dinizista está seguro disso. Não tem ninguém nesse momento seguro, a não ser o presidente Mário Bittencourt, que deu uma entrevista cobrindo de elogios as conquistas do Fernando Diniz. Os elogios são todos apoiados por todos nós, pelas conquistas de 2023. Mas, gente, 2023 acabou, né? Como estava na pichação da galera uma semana atrás. Já estamos em 2024. Na verdade, para quem esqueceu, já estamos até no meio de 2024. E o Fluminense segue se arrastando. O Fluminense segue tendo vencido apenas um adversário de primeira divisão nessa temporada, primeira divisão nacional. Só ganhou do Vasco. É o único adversário da Série A que o Fluminense venceu. Que convicção é essa que tem o presidente Mário Bittencourt de uma extensão de contrato nesse momento? O que justifica esse monte de elogios que ele fez ao Diniz ontem pelas conquistas do ano passado, se estamos em 2024 avaliando um novo trabalho? Porque começou uma nova temporada, com novas metas, com novos objetivos. Ele já alcançou um, é verdade, na Recopa Sul-Americana, mas é um objetivo conquistado em 2 jogos, em que o Fluminense jogou muito mal primeiro, mas muito mal mesmo. Escapou da eliminação ao perder apenas de 1-0 contra a LDU em Quito e fez um jogo razoável. Um dos pouquíssimos jogos razoáveis da temporada o Fluminense fez na volta contra a LDU e foi campeão com justiça. Então essa meta foi alcançada. Alguma outra em 2024? Qualquer outra? Vocês acham que o Diniz alcançou até agora? Me refiro inclusive à performance do time, não apenas resultados. Você vai falar, mas classificou na Libertadores. Sim, classificou na primeira fase, né? Está entrando nas oitavas. Vocês acham que isso aí é menos do que a obrigação? Num grupo que tinha Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo, o grupo mais fácil da Libertadores. Beleza, cumpriu a obrigação, está classificado, mas é apenas a obrigação. Eu acho que as metas começam a aparecer na Libertadores, para um time que é o campeão da Libertadores, no mata-mata. Imagina ser eliminado na fase de grupos. Seria a vergonha suprema. Então, tem alguém seguro sobre o que vai fazer o Fernando Diniz em 2024 ainda? Mais do que isso, tem alguém próximo de estar seguro? Porque seguro ninguém tem certeza absoluta de nada, nunca. Mas há algo que justifique tanta confiança que o presidente tem nesse momento para estender o contrato? E mais do que isso, há algo que justifique essa afronta proposital que ele parece querer fazer em relação à opinião do torcedor ou parte da torcida, que protestou semana passada, e os muitos que protestam diariamente nas redes sociais, com hashtag Fora Diniz e tal, toda hora a gente vê isso nas redes sociais. Para que o Mário fez isso? Com qual intuito? Para que cobriu de elogios o trabalho do Diniz ontem? Falou, temos até uma relação, não é só o trabalho, é uma relação especial que temos também, além do trabalho. E aí o Diniz devolve com elogios constrangedores ao presidente, elogios rasgados, exagerados e, repito, constrangedores.
É uma relação de amizade ou é uma relação profissional? É sobre alimentar o ego do presidente, esse monte de elogios devolvidos pelo Fernando Diniz, do que deveria ser um anúncio formal, profissional, de uma extensão de uma relação de trabalho, de um contrato de trabalho? Enfim, gente, nada contra a permanência do Diniz, e acho até que ele pode virar o jogo ainda nessa temporada, fazer um trabalho decente, bem-sucedido, vitorioso, mas isso não é a favor nenhum. Pergunto novamente, qual era a necessidade, a urgência de antecipar essa renovação, se você ainda tem mais de metade do ano para fazer uma avaliação objetiva, profissional, isenta sobre performance, sobre resultados? E afinal, quem é o dono do clube? É o presidente ou são seus milhões de torcedores que deveriam ser representados pelo cargo máximo de gestão no clube? E aí? O que vale mais? A idolatria a um treinador? A idolatria incondicional, que parece ser esse o caso, ao nome, a um treinador que já fez um ótimo trabalho no clube, sim, ou estar genuinamente interessado no sucesso do clube? Os torcedores do Fluminense são torcedores do Fluminense ou do Fernando Diniz? Ou do presidente Mário Bittencourt? Que eles tenham muito sucesso. O presidente, o treinador e o clube. Mas eu estou mais interessado no clube. E você?